Olá, tudo bem? Bom, estou aqui no YouTube para mais um vídeo, hoje falando sobre teologia. Como eu já tinha falado, todas as quartas-feiras aqui no canal terá um vídeo sobre política e todas as sextas-feiras um vídeo sobre teologia. Hoje falando sobre o assunto expiação limitada, um assunto bem, acho que é o mais polêmico, né, dos temas aí sobre o calvinismo, né, sobre os 5 pontos do calvinismo. Acho que de todos é o mais espinhoso, vamos dizer assim, né? É o mais difícil de se aceitar. Inclusive eu, quando estava estudando sobre as doutrinas calvinistas, foi o que eu mais tive dificuldades de aceitar, né? Foi o que eu mais tive dificuldades aí de entender. Bom, antes de qualquer coisa, me siga nas minhas redes sociais, @Heller_Davi, é o meu Twitter. O Heller se escreve com E-L-E-R e o Davi normal sem o D no final. Me siga também no meu Instagram, davi.heller, também se escreve da mesma forma. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar o like no vídeo. Isso ajuda muito, vocês não fazem ideia do quanto isso me ajuda. Bom, vamos então para o vídeo, né? Bom, por esse ser um assunto, eu diria, o mais difícil de explicar e de não convencer as pessoas, mas de fazer as pessoas entenderem, eu quero dar 5 textos bíblicos base nesse vídeo para ter bastante base bíblica nesse texto. E eu vou usar aqui, logicamente, a Bíblia, né? Porque é a única fonte de verdade que os cristãos têm é a Bíblia. É a única fonte de verdade verdadeira, né? Vamos dizer assim, do cristão. Se você é um cristão que não acredita na Bíblia, você não é cristão, né? Na minha opinião, teologia liberal, que são aqueles que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus, isso para mim não é cristianismo, não é evangelho, isso é outra coisa, né? Pode até ser que tenha algum efeito bom em alguma pessoa ou outra, mas isso para mim não é cristianismo, não é evangelho. Pessoas como Caio Fábio, Ed Renekiewicz, Vitor Azevedo, isso para mim não é cristianismo, não é evangelho. Assim como neopentecostalismo eu também não considero evangelho. Né? Para mim é outra coisa, não é cristianismo, é outra coisa. Não sou só eu que não considero cristãos, né? Considero seita. A IPB, que são as igrejas presbiterianas do Brasil, também consideram como uma seita. Inclusive eu tenho um dossiê sobre as doutrinas neopentecostais no Brasil, eu vou trazê-las aqui no canal, porém primeiro eu quero dar essa base de soteriologia. É um dossiê baseado num estudo do reverendo Augusto Nicodemos, que é um excelente professor, recomendo demais que vocês o assistam e o acompanhem. Mas bom, dadas essas introduções longas, né, e essas coisas que não são necessariamente necessárias para o vídeo, mas que eu acho legal serem ditas, vamos então para o texto bíblico, né? Falando aqui de novo, sempre mantenham os seus pés na Bíblia, né? Eu amo estudar filosofia e eu acho que o casamento de teologia e filosofia é um casamento perfeito. Não estou dizendo que a Bíblia precisa da filosofia, mas os teólogos precisam também da filosofia para entender melhor as escrituras. E aí não só a filosofia, mas também história, ciência, psicologia, sociologia, antropologia, todas as outras ciências ajudam o teólogo a compreender a complexidade do texto bíblico, mas não ajudam o texto bíblico, né? O problema não está no texto bíblico, mas sim no teólogo, no interpretante do texto, né? Bom, feito essas longas introduções, né? Vamos então para os 5 textos base. O primeiro texto base que eu gostaria de citar está lá em Mateus 1:21. Diz o seguinte: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então aqui um texto bem claro, né? Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Né? Então, a doutrina da expiação limitada, ela diz isso, que Cristo morreu somente pelos eleitos. Cristo não morreu pelo mundo todo. Né? Eu, como vim de um ensinamento neopentecostal, isso para mim era impossível de aceitar, impossível de acreditar, de entender. Hoje eu vejo que é uma verdade bíblica muito presente, na minha opinião. Né? Então, esse é um dos textos para mim muito claros, né? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Não diz que ele salvará o mundo inteiro dos pecados do mundo. Diz que salvará o seu
povo, né? Então esse para mim é um dos textos mais claros sobre essa doutrina, certo? Eu vou explicar a argumentação lógica da expiação limitada, né? Porque quando você fala que Cristo não morreu por todo mundo, só morreu por alguns, isso dá um choque, né? Mas antes, como eu disse, eu quero trazer muita base bíblica, muitos textos bíblicos para fundamentar o que eu vou dizer na argumentação lógica, né? Porque a argumentação lógica, ela é falível, porém, a Escritura, ela não é falível. Por isso que eu vou me basear primeiro na Escritura. Bom, segundo o texto, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. Então diz aqui, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Derramado em favor de muitos, não derramado em favor de todos. Não derramado em favor de toda a humanidade, mas derramado em favor de muitos. Então, um texto também para mim muito claro sobre essa doutrina. Terceiro texto. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Cristo aqui, mais uma vez, falando de forma bem clara, né? Não rogo pelo mundo, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste. Esses são teus. Rogo por aqueles que me deste, por aqueles que creram em mim, por intermédio da tua palavra. Então, um texto também, na minha opinião, muito claro, certo? Não rogo pelo mundo, né? Cristo falando, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste. Um texto, para mim, muito claro. Bom, quarto texto. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá... Só o texto anterior é João 17:20, tá? Que eu esqueci de citar a referência. João 17:20. De qualquer forma, eu vou deixar os 5 textos aqui na descrição para não ter problema. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, tendo se oferecido para tirar os pecados de muitos. De novo, falando para tirar os pecados de muitos, não para tirar o pecado de toda a humanidade, não para tirar o pecado de todos, mas para tirar o pecado de muitos. E quinto texto, né, é provavelmente o texto mais famoso desses todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O texto anterior, eu esqueci de novo, perdão. Hebreus 9,28 é o texto anterior e esse agora é João 3,16. João 3,16 é muito simples também. O texto diz que Deus amou o mundo, e o mundo aqui no grego é cosmo, não é o mundo mal, né? Porque no Novo Testamento tem muito essa referência, né? De o mundo como sendo a perdição. Aqui é o mundo como cosmo, como criação. Então a leitura aqui seria, porque Deus amou o cosmo, Deus amou toda a criação, Deus amou as estrelas, o mar, os animais, as árvores, o sol, que é uma estrela, né? Os astros, amou tudo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todo mundo que veio o Filho? O Filho veio para toda a humanidade? Não. O Filho veio só para o que crê. Aí você fala assim, não, mas então, você tem que crer para o Filho vir para você. Se você não crê, o Filho não veio para você. Certo. Só que 2 Pedro diz que Deus é o autor e consumador da fé. Deus é o autor e consumador da fé. Então a fé vem de quem? Quem que te dá a fé para crer em Cristo? Deus. Se Deus não te der a fé para crer em Cristo, você não vai crer. Então você não vai fazer parte desses aqui pelos qual Cristo morreu, certo? Por isso a doutrina da predestinação, por isso que ela é tão importante. Por isso que eu de novo falo, como eu falei no outro vídeo, para que vocês assistam os outros 2 vídeos para poder entender melhor essa doutrina. Assista o vídeo sobre depravação total, que é o primeiro ponto do calvinismo, né? Que fala, o título do vídeo é Você é incapaz de fazer o bem. Tem aqui no canal, só vocês procurarem o que vocês acham, certo? O segundo vídeo é Deus nos predestina, e esse agora é o terceiro ponto, né? O segundo vídeo falando sobre predestinação e esse falando sobre expiação limitada. Bom, dado esses textos, que para mim são muito claros, vamos então para a argumentação lógica. A argumentação lógica, para mim, é a seguinte. Bom,
Se presumimos que Deus morreu por todos os pecados, Cristo morreu por todos os pecados, e Cristo morreu por todos os pecados, Cristo morreu pelo primeiro pecado que eu cometi até o último da minha vida, ok? Cristo morreu por todos os pecados. Só que Cristo não morreu por todos os pecados de toda a humanidade. Por quê? Se Cristo morreu por todos os pecados de cada homem que já viveu na Terra, por que todo mundo não vai para o céu? E aí você pode dizer, ah não, mas aí o homem tem que aceitar a Cristo, o homem tem que aceitar a obra de Cristo, e aí a salvação já não é mais pela graça exclusivamente, mas é uma salvação pelas obras, porque aí o homem precisa aceitar, o homem precisa fazer, o homem precisa dar o primeiro passo, sendo que isso não é verdade. A salvação vem única e exclusivamente de Deus. Por quê? Se a salvação vem do homem, então ela é mérito do homem. E a salvação não é mérito do homem, é mérito de Deus. Ela vem pela graça. Romanos deixa muito claro isso, né? Foi o que fez Lutero iniciar aí, a sua reforma, né? Não a sua reforma, porque a reforma não é dele, né? A reforma veio muito antes dele, com vários outros reformadores, né? Mas o que fez Lutero cravar as suas 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, foi exatamente esse texto de Romanos, onde diz que a justificação é pela graça, exclusivamente pela graça. Não há salvação por obras. Não há salvação por obras. A salvação não é por obras. Você faz as obras porque foi salvo, mas não faz as obras para ser salvo. Isso é fundamental para entender a doutrina soteriológica do calvinismo, certo? Então, a argumentação lógica para mim é essa, e ela é bem simples, né? Se Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens, porque todos os homens não vão para o céu, né? Todos os homens deveriam ser salvos, então. Ou você está dizendo que o sacrifício de Cristo não é eficaz, que aí depende do homem também na história. Eu não consigo ver base bíblica nenhuma para isso. A salvação é exclusivamente pela graça. Se você é um protestante, você tem que acreditar nisso, certo? Se você é um cristão protestante, você tem que acreditar que a salvação é exclusivamente pela graça. Essa é uma das definições do protestantismo, né? Principalmente aí da linha reformada, né? dos protestantes. Então, essa é a doutrina da expiação limitada. Eu quis ser o mais breve possível, o mais sucinto possível, mas ao mesmo tempo trazer muita base bíblica, explicar a argumentação lógica com clareza. Eu espero que eu tenha conseguido isso, espero que vocês tenham sido abençoados. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir o vídeo, de me seguir nas minhas redes sociais. Todos os dias no meu Instagram eu estou postando um vídeo no IGTV de 5 a 7 minutos sobre as notícias do nosso dia a dia. Recomendo muito que vocês assistam, me sigam nas minhas redes sociais para que a gente fique mais próximo e para a gente poder conversar melhor, certo? Bom, dito isso, até a próxima e que Deus os abençoe.